Eu percebi há muito tempo que o diabo está realmente atacando quando ele vem a mim com preocupação é a minha capacidade de antecipar o que Deus pode fazer. E que toda vez que eu me preocupo, isso é uma perversão da adoração. Adoração e preocupação operam a partir da mesma energia. Ambos se ligam a algo que eu não consigo ver para lidar com algo que eu estou passando. A adoração se liga a um Deus que eu não consigo ver. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A preocupação se liga a algo que ainda nem aconteceu e dá mais poder ao problema do que a promessa de Deus que disse que estaria com você em todos os problemas. Então agora nós estamos começando a ver que o diabo está atrás da sua expectativa. Se ele não conseguir fazer você temer o pior cenário possível, ele vai te machucar tantas vezes quando você tiver esperanças em alta, que você vai aprender a administrar seu sentimento de decepção, diminuindo seu nível de expectativa. E essa é a verdade sobre muitos de nós. Na verdade, a razão pela qual nós passamos a vida com uma atitude meio ruim, com uma atitude pessimista, não saindo de casa, é porque nós saímos de casa uma vez e não deu muito certo. Então agora, toda vez que Deus nos chama para fazer algo, pode ser qualquer coisa, Deus poderia te chamar para fazer qualquer coisa, falar uma palavra gentil. Da última vez que você falou uma palavra gentil, pensaram que você era fraco e depois se aproveitaram de você. Então agora eu não vou mais falar palavras gentis com ninguém, porque você sabe como é, você diz coisas boas para as pessoas e elas não fazem nada de volta. Veja, o que o inimigo está fazendo é que ele está tentando informar a sua antecipação do futuro com base no que aconteceu com você no passado e que foi mal processado. A maneira como nós antecipamos nossas vidas é um processo. Mesmo às vezes, quando eu estou conversando com a Holly sobre algo que pode acontecer de ruim, ou algo que aconteceu de ruim, ou que poderia acontecer de ruim, ou como o tiro vai sair pela culatra, eu digo a mim mesmo como desculpa, eu estou apenas processando. E na verdade, quando eu digo que eu estou processando, eu estou. Mas tome nota disso. Nem todo processamento é produtivo. Nem sempre é produtivo você apenas processar. Porque se você apenas processar, mas não houver Deus em seu processamento, você vai acabar com um pensamento sem Deus. Porque ele começou com um processamento sem Deus. É por isso que eu acho importante que, quando você processa as coisas em sua mente, por um certo tempo, tire isso da sua cabeça de vez em quando e verbalize isso em oração a Deus. O processo verbal de orar em voz alta, na verdade, vai te ajudar com a luta interna de uma mente hiperativa. Então, para todos que lutam com uma imaginação hiperativa, você pode pensar mais de uma coisa ao mesmo tempo, você não pode falar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Chega um momento em que você tem que começar a falar coisas de fé para lutar contra o bicho-papão do medo. Eu estou dizendo que Satanás vai grudar no seu estado emocional e te deixar tão enredado nas coisas pelas quais você passou, tão emaranhado nas coisas que você está sofrendo. Eu achei interessante que Paulo disse: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu achava que se gabar era ruim, até ler Romanos capítulo 5, verso 2. Paulo disse que há um tipo de presunção que é totalmente apropriada para o Filho de Deus. Essa ostentação, no entanto, não vem de uma antecipação de que as coisas sempre terão a aparência que você queria que tivessem. Esse tipo de presunção não vem, por exemplo, da sua expectativa de que você nunca vai sofrer. Jesus não morreu para nos salvar do sofrimento. Ele sofreu e morreu para nos salvar do pecado. Então, quando sofremos, não ficamos surpresos. Ele sofreu para nos salvar. Agora, ele não nos salvou do sofrimento, ele nos salvou com o sofrimento dele. E pelo sofrimento dele, nós temos esperança. Diga para a pessoa ao seu lado: eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Não porque eu acho que eu nunca vou passar por nada, mas eu sou um desses cristãos esperançosos. Eu não tenho esperança com base no fato de que eu nunca vou passar por algo.
Então esse não é um sentido ingênuo pelo qual eu passo a vida, sabendo que sempre tudo vai ficar bem. Essa não é uma esperança baseada em como eu sei que vai ser. Eu tô saindo de casa. Eu tô deixando a minha complacência. Eu tô deixando a minha concha. Eu tô deixando esse relacionamento. Eu tô deixando esse padrão de pensamento, não com base na esperança de que será muito fácil quando eu sair, mas que ele estará comigo quando eu for. Eu tenho esperança. Então você processa o que você passa com Deus. Ou você está processando sem Deus. Se você está, você não tem o que a Bíblia diz aqui no versículo 1. Portanto, visto que fomos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Ele não disse, eu não tenho medo do meu futuro. Ele disse, nós temos paz com Deus. Ele não disse, eu não me arrependo do meu passado. Ele disse, nós temos paz com Deus. Ele não disse, eu não tenho conflitos em minha casa. Ele disse, nós temos paz com Deus. Eu vou me aprofundar um pouco mais. Ele não disse, eu não tenho tentações que estão me arrastando de volta ao Egito, que eu achava ter abandonado. Ele disse, nós temos paz com Deus. Ele não disse, eu não tenho contas que eu não sei como eu vou pagar. Ele disse, nós temos paz com Deus. Ele não disse, eu não tenho dor no corpo. Ele disse, nós temos paz com Deus. Ele não disse, eu não tenho problemas para os quais eu vou buscar conselhos. Ele disse, nós temos paz com Deus. Ele não disse, eu não tenho raiva por nem sempre saber de onde tudo vem. Ele disse, nós temos paz com Deus. Portanto, a minha paz com Deus não está na ausência do problema. Minha paz com Deus não está na ausência de ansiedade. Minha paz com Deus não está na ausência das minhas mãos trêmulas. Minha paz com Deus não está na ausência de inimigos que não gostam de mim. Minha paz com Deus vem de alguém que ganhou um jogo que eu nem joguei. Agora, você bocejou, tô sendo chato? Ok. O que eu acho que é bom para nós lembrarmos, quando há algo que nós esperamos, isso não acontece para nós, é que antes de podermos seguir em frente com fé pura, Deus muitas vezes precisa curar a nossa esperança. E o primeiro passo para curar sua esperança é mudar pelo que você se orgulha. O livro de Romanos não foi escrito como uma conversa fiada para te dizer, faça melhor, vá lá, vá em frente, você consegue. Ninguém está tentando incentivar ninguém em Romanos, exceto Paulo dizendo que o que você costumava se gabar era do seu relacionamento com a lei, lembra? Eles guardavam a lei, eles faziam isso por meio da circuncisão, que era um sinal externo da fé deles. E eles estavam tentando voltar com isso. Mas Paulo diz nessa passagem que aquilo do que você costumava se gabar é insuficiente para manter sua esperança nessa estação da sua vida. Uma razão pela qual você pode louvar a Deus depois de passar por algo, repita comigo, eu passei por algo. Ok, depois de passar por algo, mas descobriu que Deus ainda estava com você depois de você passar por isso, agora você tem algo para se gabar que você não tinha antes. E eu vejo alguém nesse lugar dizendo, por que eu tô passando por tudo isso? Por que tudo isso continua acontecendo comigo? Por que tá tudo tão difícil nesses 3 meses? Porque eu achei que eu tava muito à frente, então eu voltei para o lugar em que eu tava antes. Parece que nada avançou. Mas em vez de você se ver como passando por algo, eu quero que você se veja como conseguindo algo disso. Passar por algo e conseguir algo disso. 2 paradigmas completamente diferentes. O foco no que eu estou passando sou eu, hipotético. O foco no que eu vou ter que passar não é uma loucura que o diabo possa te vencer com algo que pode nunca acontecer.
Pergunte ao profeta Elias, que fugiu de Jezabel e desperdiçou dias que ele poderia ter passado no avivamento, fugindo de alguém que já havia provado que não tinha o poder de matá-lo. Sabe, quando você está passando por algo, ou quando você pode ter que passar por algo, seu foco se torna apenas na dor que isso vai te custar. Então agora sua história gira em torno do seu sofrimento. Como Paulo poderia dizer em Romanos 5:3 que nós nos gloriamos em nosso sofrimento? Nos gloriamos em nosso sofrimento? Talvez ele não queira dizer que nós gostamos disso. Talvez ele não queira dizer que nós pedimos mais. Talvez ele queira dizer que, enquanto passamos por isso, nós recebemos algo disso. Recentemente eu estava contando uma história a um amigo. Sabe essas histórias de festa de pena que contamos? E eu estava compartilhando sob o pretexto de que isso era um testemunho de algo que Deus me ajudou a passar. Mas bem no meio da história, foi como se o Espírito Santo me dissesse: eu vou fazer um sermão inteiro um dia. Eu não sei exatamente como eu vou fazer isso ainda, mas ele vai se chamar Quando Você Disser Deus Disse. Porque muitas vezes, quando eu estou pregando, eu digo: Deus disse isso, Deus disse aquilo. E um garotinho do ensino médio veio até mim uma vez e perguntou: quando você diz Deus disse, o que isso significa? Você ouviu uma voz alta, você lê um texto bíblico. O que você quer dizer com Deus disse? Eu vou fazer um sermão sobre isso um dia. Mas nesse caso em particular, foi uma impressão. Eu estava bem no meio da minha história e no meio da frase, eu parei de contar aquela história. Porque era como se o Espírito Santo me dissesse: eu estou cansado desse lado da história. Porque você está contando a ele algo que você já passou, mas está falando como se ainda estivesse nisso. E se você realmente acredita no que você está dizendo, que acredita que isso é algo no qual eu te ajudei, então por que você não termina com isso? Agora, eu não estou dizendo que isso sempre funciona. Por favor, não me tire do contexto. Eu odeio o pensamento de que nós podemos simplesmente diminuir o trauma colocando uma carinha feliz. Esse não é o meu ponto. Essa não foi uma situação em que houve um trauma não resolvido. Esse foi um caso em que houve uma amargura inédita. E o Senhor me mostrou enquanto eu falava. Eu estou te dizendo, foi quase como se a minha boca tivesse sido fechada pelo Espírito Santo. E o Senhor disse: eu estou farto desse lado, porque tudo que você fica falando é a história do ponto de vista de como foi doloroso para você. Mas você sabe muito bem que o que eu fiz por isso foi algo que absolutamente eu tinha que fazer. E você sabe muito bem que se isso não tivesse te ferido assim, você não estaria aqui hoje. Então pare de contar essa história por esse lado e comece a dizer coisas como: sim, doeu, mas Deus me curou disso. Sim, foi difícil, mas eu fiquei mais forte com isso. Sim, foi pesado, mas eu ganhei alguns músculos espirituais e recebi um milagre através disso. Cumprimente alguém e diga: tem dois lados nessa história. Tem dois lados nessa história. Tem o que você passou e tem o que você ganhou do que você passou. E enquanto você ainda está preocupado com o que você pode passar, você precisa pegar algo que está bem à sua frente. Eu quero pregar. Eu fico feliz que meu microfone tenha falhado. Eu precisava de um microfone de menino grande hoje. Eu tô feliz que o microfone falhou. Alguns de vocês precisam dizer: eu tô feliz com as coisas que dão errado. Eu tô feliz que deu errado. Isso foi um redirecionamento, porque eu teria ficado nesse deserto se o maná não fosse embora. Eu teria ficado naquele lugar se eles não me expulsassem. Eu teria ficado parado e preso em algo para o qual eu sou muito maior. Sim! Porque eu passei por isso! Por isso! Por isso! Por isso! Por isso! Isso é o que a Bíblia diz! Isso é o que a Bíblia diz! Repita comigo! Isso é o que a Bíblia diz!
Ele não disse, veja isso, nós temos esperança por causa do que pode acontecer, temos esperança por causa do que talvez aconteça, temos esperança por causa do que provavelmente vai acontecer. Não! O apóstolo Paulo disse algo muito maior do que isso. Ele disse, portanto, estou prestes a explodir sua mente. Por tudo que você está passando, por tudo que você pode passar, por cada hipótese em sua vida, vamos ficar esperançosos por um momento. Ele disse, já que fomos. Você não entendeu? Ele disse, já que fomos. Todos digam, eu já fui. Agora deixe claro para a pessoa ao lado e diga em português. Já fomos significa pretérito. Isso ficou pra trás, isso ficou pra trás, isso ficou pra trás, isso ficou pra trás. É por isso que isso é o meu testemunho, porque eu passei, porque foi um teste, mas eu passei. E é nisso que eu coloco a minha fé, pessoal. É isso aí! Porque aconteceu! Aconteceu, mas eu estou aqui. Aconteceu, mas aleluia! Aconteceu, mas eu tenho essa esperança! Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.